Eu sou a professora Letícia Santiago, sou tecnóloga em radiologia e estaremos iniciando agora o nosso curso. E quais são então os termos relativos a movimentos que a gente vê muito na nossa área de atuação da radiologia? Então, o primeiro deles ali é o termo flexão versus extensão. Então, quando eu falo em flexão, eu estou me referindo ali a uma flexão de alguma estrutura anatômica, no qual eu vou diminuir a angulação entre duas articulações. Veja bem, trouxe para vocês aqui então o exemplo do joelho, né? Quando a gente flexiona o joelho, muito utilizado, e principalmente em perfil de joelho, né, que a gente faz uma incidência de rotina, né, em perfil de joelho, a gente vai ter então aqui a nossa flexão. Nesse caso aqui, a gente está flexionando o nosso joelho, está diminuindo essa angulação entre ali a nossa tíbia e fíbula e entre o nosso fêmur, tá? Então, eu estou flexionando, eu estou fazendo a flexão. E quando eu falo de extensão, eu estou literalmente deixando essa angulação um pouco maior, eu estou deixando ela em extensão. Então, flexão e extensão, é essa a diferença, tá? A flexão eu vou diminuir a angulação, enquanto a extensão eu vou aumentar essa angulação, tá? E quando eu falo em hiperextensão, principalmente utilizado bastante em coluna, né? Quando a gente faz raio-x de coluna bastante, a gente vai ter ali, então, a hiperflexão, nosso paciente hiperflexionado, hiperestendido, tá? Na direção que a gente quer, se é direita, se é esquerda, se é anterior, se é posterior, tá? Quando eu falo, então, também de extensão neutra, quando o paciente não está fazendo nenhum tipo ali de extensão, tá? E nem flexão, ele está neutro, certo? E aqui a flexão, como a gente já viu, eu vou literalmente diminuir ali a minha angulação das minhas articulações, da minha estrutura anatômica, certo? Quando eu falo então de desvio ulnar versus desvio radial do pulso, o próprio nome já diz, né? Nosso rádio e a nossa una estão ali localizados no nosso antebraço, né? Próximo ali também ao nosso punho ou ao nosso carpo, tá? E a gente vai ter ali o que a gente chama de desvio ulnar ou desvio radial. A diferença entre uma e outra é no desvio ulnar, a gente vai ter uma rotação direcionada para a nossa una, né? E a nossa una, ela está mais medial, né, do que o rádio. Então, a una está na parte de dentro, né? Então, por esse motivo, ela é chamada de desvio ulnar. A gente faz um desvio, uma rotação para a parte ulnar, para a parte da una. Quando eu falo de desvio radial, nada mais é que o desvio, então, para a parte radial, para a parte do nosso rádio. Também muito utilizado ali para ver escafode, né? Enfim, tá? Então, desvio radial versus desvio ulnar, tá? Então, a rotação vai estar direcionada para a una ou para o rádio. Para onde você rotacionar o punho do teu paciente, é o que você vai chamar, se for desvio ulnar ou se for desvio radial, certo? Dorsiflexão versus flexão plantar do pé. Muito utilizado aí, principalmente raio-x de pé, tornozelo, tá? Então, a gente vai ter aqui a dorsiflexão, a gente vai fazer com que o dorso do nosso pé fique flexionado, tá? Por isso que o nome é dorsiflexão. Então, a gente vai flexionar o dorso do nosso pé e a flexão plantar nada mais é que, lembra que eu falei que o plantar é a parte que a gente pisa o pé no chão? O plantar, a planta dos pés, então a gente vai flexionar a nossa parte plantar do pé. Então, por esse motivo, se chama flexão plantar. Eu estou literalmente flexionando o meu plantar do pé, tá? Enquanto a dorsiflexão, eu estou literalmente flexionando o dorso do meu pé, certo? Rotação medial versus rotação lateral, também é conhecida como rotação interna ou rotação externa, tá? Então, quando eu falo em rotação interna, lembrando que o nosso paciente está em posição anatômica e a palma da mão está virada para frente, né? Então, eu vou literalmente rotacionar essa palma da mão.
tá? Então, quando eu rotaciono a palma da mão para dentro, eu estou me referindo à rotação medial ou à rotação interna, tá? E quando eu flexiono a minha mão para fora, a palma da minha mão para fora, eu estou me referindo então à rotação lateral ou à rotação externa, muito utilizado aí em raio-x de ombro, né? Que a gente faz muita rotação ali, interna, externa, rotação neutra, né? Que nada mais é que quando eu falo que é a posição do soldado, que ele não está nem em rotação externa e nem em rotação interna. Então, se chama de rotação neutra, tá? Abdução versus adução. Então, quando eu falo de abdução, eu estou me referindo a quando a minha parte está ficando mais longe daquele membro. Então, se eu abro o meu braço, eu estou deixando ele longe aqui dos meus membros inferiores. Então, eu faço o movimento de abdução, tá? Quando eu deixo ali a minha parte do membro mais longe da minha estrutura. Abdução. Quando eu falo de adução, é o mais próximo da minha estrutura. Então, abdução, adução, né? A abdução, eu deixo ali mais longe da minha estrutura e a adução mais próximo da minha estrutura anatômica, certo? Supinação versus pronação. Quando eu falo de supinação da mão, por exemplo, eu estou me referindo à parte supina para baixo. E qual que é a parte supina que a gente viu? Não é a parte ali das costas, né? Então, a supinação vai estar com a parte para baixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Posição supina da mão. A parte de baixo vai estar mais próximo ao meu RI, ao meu receptor de imagem. E a pronação vai ser o contrário. Eu estou deixando a minha mão pronada, mais próximo ao meu RI, que é o meu receptor de imagem, certo? E a elevação versus depressão, quando eu literalmente flexiono um pouco ali, por exemplo, a minha cabeça, né? Deixo ela então elevada, eu estou elevando a minha cabeça, e a depressão é quando eu literalmente, né? Fico depreciativo assim, quando eu coloco a minha cabeça mais próximo ali aos meus ombros. Elevação, elevo, e depressão, deixo os meus ombros mais próximos da minha cabeça. Depressão, certo?